Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui neste programa especial, nesse podcast, em comemoração dos nossos 94 anos das Assembleias de Deus do Ministério em Governador Valadares. Em especial, estamos aqui com o nosso pastor presidente, pastor Zilmar Gonçalves, pastor presidente deste ministério, e também o pastor Sérgio, que está aqui participando deste bate-papo, desta conversa esclarecedora, no qual trazemos aí uma história sobre os anos, ou desde o início das Assembleias de Deus em Governador Valadares até os dias atuais. Queremos dar aqui um seja bem-vindo para o nosso pastor, Zilmar, e seja bem-vindo para o pastor Sérgio. Amém. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer, uma alegria poder estar com os irmãos para juntos nós tentarmos contar um pouco desses 94 anos de história, né? E o privilégio de fazer parte dessa história. Amém. Também faço as minhas palavras do pastor Zilmar, uma paz do Senhor para todos, enquanto membro do corpo de Cristo, enquanto membro desse ministério, e também fazendo parte dessa história, né? São 34 anos como membro do corpo de Cristo, então eu conheci um pouco aí desses 94 anos. Quando estava aí os 60 anos, eu estava iniciando como membro do corpo de Cristo, então é um prazer fazer parte desse momento tão especial para a igreja. Muito bem. Pastor Zilmar, para a gente começar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, conceitua para nós o que é a Assembleia de Deus hoje, dentro daquilo que o Senhor fala assim, ó, se caracteriza de fato uma verdadeira igreja assembleiana. É difícil definir, né, essa situação, porque por causa das transformações que ocorreram no passar do tempo, né? Transformações essas necessárias em algum momento, né? Nós viemos perdendo algumas características da raiz da Assembleia de Deus com o passar do tempo. Parte de costumes e tradições realmente deveriam se perder, né? Por causa da evolução, da nova geração, mas existe muitos costumes que não deveria ser deixado de lado, porque é o que realmente realmente vai caracterizar, né, a Assembleia de Deus como denominação, que vai diferenciar elas das demais, né? Mas é um desafio para nós, né, nos dias atuais, na geração atual, manter a Assembleia de Deus com a sua raiz, né, ou parte dela, né? Mas eu tenho para mim que a Assembleia de Deus é caracterizada pelo calor pentecostal, que ela nasceu, né, na chama do Pentecostes, os bons trajes, os bons vestimentos, seja masculino, feminino, né, e a palavra, né, o ensinamento da palavra, a pregação da palavra. Isso é o que que mais marca, né, a característica que mais marca a Assembleia de Deus. E o nosso desafio é manter isso, né? Pedir graças a Deus para Deus nos dar essa condição de manter essas características que marcam o ministério da Assembleia de Deus. Bem, pastor Sérgio. Hoje, conforme o pastor Zilmar tem aí, trago um pouco desses momentos, né? Nós passamos por uma transformação, uma mudanças de paradigmas, mudanças de cultura, né? O Brasil, ele é um país que ele é transcultural, por trazer muitas outras nações, e muitas dessas nações que tanto que foram alcançadas por missionários brasileiros, como também aqueles que vieram para cá, né? Trazem algumas culturas para dentro do nosso país. Nós não podemos ficar à mercê dessas mudanças, mas ao mesmo tempo também proteger aquilo que a igreja tem como DNA. O pastor Zilmar falou muito bem, né, sobre a questão dos usos e costumes, tanto masculino como feminino. Alguns já caíram em desuso. Eu sou da geração que não podia se assistir televisão, né? Então, imagine só, não poder assistir a televisão, ela era tratada como um pecado ter ser tratado nos cultos de membro, mas a igreja ela foi evoluindo. Hoje nem se usa tanto mais a televisão, né? Hoje o combate é realmente com as mídias, as redes sociais, com o celular dentro
não só dos lares, como também das nossas igrejas. Então, o maior desafio hoje é realmente esse momento atual que a igreja está passando. Mas o DNA da igreja ele é realmente esse, pentecostal, essa igreja que mantém a palavra, né? Nossas escolas bíblicas dominicais se mantiveram durante esses 94 anos de ministério em Governador Valadares e também das Assembleias de Deus no Brasil. Nós vemos aí muitas igrejas que já abandonaram o ensino, o presbítero Herbert, e graças a Deus a Assembleia de Deus mantém o ensino da palavra, os cursos preparatórios teológicos e a pregação da palavra como primordial. Então, nossos cultos, ele tem louvor, adoração a Deus, tem um momento de você devolver aquilo que é do Senhor e o momento da palavra que entendo e continuo entendendo que é um dos mais importantes e é um dos pilares que o pastor Zilmar aí traz para nós. Então, esse vai ser um dos desafios, manter essa estrutura e manter esses princípios. Eu acredito que é o que o pastor Zilmar quer trazer aí para que todos que estiverem ouvindo possa meditar esses 94 anos. Quais são os desafios? Isso. Eu gosto de fazer uma alusão, né? Que a igreja, ela tem que viver igual um compasso. O compasso, ele tem uma ponta que é uma agulha, outra ponta que é um lápis. A agulha é o centro, ela nunca muda. Mas o lápis, ele vai rodando para fechar o ciclo. O centro da igreja ainda é a palavra, né? É isso E não pode mudar. Só que ela vai acompanhando a questão do tempo, né? Vai indo, né? Uma hora, Deus sabe esse momento, o ciclo se fecha. E falar de tempo, vamos voltar um pouquinho no tempo, pastor. Amor. Vamos voltar um pouquinho lá no tempo, lá no Acho que vai início. voltar muito, né? Muito, Bastante, bastante. 94 anos. 94 anos. Vamos voltar 94 anos atrás, pastor. Sobre a nossa igreja aqui em Governador Valadares. Fala para nós um pouquinho lá de 1932. Aí nós vamos ter que mergulhar na história, né? Exatamente. Falar de um momento que, principalmente eu que sou o mais novo aqui entre vocês, eu acho. Ficou bem descontraído agora. Mas conta a história, né? Como um bom contador de história, que os meados do ano de 1932, a Valadares era um ponto de culto, né? Um ponto de culto que o leste de Mineiro, vamos dizer assim, o Vale do Rio Doce, foi evangelizado pelos nossos irmãos capixabas, né? Então, se nós entrarmos na história, nós vamos ver que tinha aqui um pastor, parece que João Pedro, né? João Pedro. João Pedro, que dirigia trabalhos aqui, ponto de culto aqui em Valadares, no início do ano de 1932, né? E depois, posteriormente, o pastor Ormídio Siqueira veio definitivo para dar continuidade a um trabalho mais fixo, né, mais estabelecido aqui dentro da cidade. Então nós vamos ver que de fato o trabalho começa simples. Simples. Aí nós vamos vendo que Deus ele é poderoso, né? Sim. É um trabalho que começou lá atrás com a simplicidade. Deus ele veio dando crescimento à obra, né? Uma simplicidade e também diz a história que o Ormídio Siqueira, pastor, veio para cá sem nenhum auxílio financeiro, né? Já em 1935, né? Não Já, vamos pular mais alguns anos à três frente. aninhos, só estou dizendo sobre essas simplicidades que você tocou nela e sobre a maneira que esse pessoal se doava em prol da obra, né? Que eles sem nenhuma segunda intenção. Realmente era uma simplicidade e uma entrega à obra de uma maneira sem reserva nenhuma, né? Então, imagina as dificuldades que eles enfrentaram aqui, né? Os desbravadores, né? Na verdade, quando se fala em 1932 e 34, era Valadares nascendo, né? Era a princesinha do Vale. Princesinha do Era a figueira ainda do Rio Doce, ainda não era efetivamente Governador Valadares. Era a cidade chamada, o local chamado Figueira, né? E quando o pastor Mídio Siqueira vem para cá, ele vem. A Vale estava começando a desenvolver a linha férrea na nossa região, desenvolvimento, madeira saindo, né? Então, acredito que pela chama do Espírito Santo na vida desses homens, né?
Eles então falam assim, olha, está crescendo, a palavra também precisa chegar a esses locais, né? Com simplicidade, abrindo mão de muitas coisas, né, pastor? Abrindo mão de família, de história e vindo para uma região em pleno desenvolvimento econômico, mas trazendo a palavra para o meio daqueles que precisavam de ouvir, porque muitos ficavam nos trechos, nos ambientes de corte de madeira e também construção da linha férrea, mas veio a palavra, alcançou pessoas e nós louvamos a Deus, chegou até nós, né? Chegou em Valadares. Chegou Valadares, isso Graças aí. a Deus. De Figueira para Valadares. Exatamente. Isso aí. Agora, pulando um pouquinho, mais 2 anos à frente, né? O trabalho começa com o Pão de Culto, com o pastor João. E esse pastor João, ele tem um espaço de tempo. Após surge aí um pioneiro, né? Também muito conhecido, que é o pastor, já foi falado aqui, pastor Mito Siqueira. Fala para nós, pastor, um pouquinho sobre ele. Pastor Gilmar, pastor Sérgio. Pastor Ormídio Siqueira, as pessoas mais idosas que eu já tive contato, falava muito da intimidade que ele tinha com Deus, suas orações, né? Dom de cura que era manifestado através da oração e também a forma como o trabalho aqui cresceu muito, né? No período em que ele esteve na frente do trabalho, foi muito abençoado. Era um homem conhecido e reconhecido pela fama de que era um homem de Deus, usado por Deus, sabe? Ele deu início aí a nossa, vamos dizer assim, a nossa era como ministério, e foi através dele na década de 40, né, no meado do ano 1944, que ele conseguiu aquele terreno, né, o atual terreno que nós estamos hoje, na Afonso Pena, né, e posteriormente ali por 45 já o primeiro templo, né, fixo, e então assim formando realmente o Ministério Valadares e estabelecendo, saindo daquele trabalho provisório, ponto de culto, né, e vindo para um trabalho mais estabelecido. Eu não tenho assim riquezas e detalhes do Ministério do Pastor, tudo que eu tenho é de ouvir falar sobre o quanto Deus usava ele na ministração da palavra, e também através da oração para curar as pessoas, né? E também era um grande ganhador de almas, né? Os batismos que ele fazia, né? No Rio Doce, famoso batismo que ele fazia. Então, assim, foi um ministério muito abençoado por Deus. Pastor, falando Que chegou até nós. Que chegou até nós. Falando desse batismo aí, até lembrei um pouquinho da história. Diz a história que um dia ele estava realizando um batismo na região. Aí levantou alguém para impedi-lo de fazer o batismo, ameaçando atacá-lo. Aí ele não se levantou contra, só que surgiu uma pessoa, um homem de alta estatura, e repreendeu esta pessoa que estava o atacando, o pastor Mito Siqueira, e falou: não faça nenhum mal contra ele, porque o que ele está fazendo, ele está apenas cumprindo a ordem de Deus. Já ouvi também essa história. Aí a gente vê que, de fato, Deus ele tem essas histórias que, de fato, Deus ele cuida dos seus, né? É verdade. Eu creio que esse trabalho com o pastor Mito Siqueira, ele deixou marcas, né? Então, aqueles irmãos, principalmente a linhagem, né, pastor? Nós temos aí a linhagem do pastor Mito Siqueira, alguns familiares, já testemunharam já para nós, já ouvimos testemunhos de filhos dele. Eu cheguei a alcançar filhos dele testemunhando como que era o pai, como que era o avô. E quando esses testemunhos chegam diretamente dos familiares, nós, enquanto membros que estamos chegando depois, passamos também a crer numa pessoa que foi testemunha oculta, né? Então é igual aqueles que viram Jesus e ouviram falar de Jesus e presenciaram os milagres de Jesus. Deixaram escrito para nós. Hoje chegou a nós. Então, muitos testemunhos da vida do pastor Mito Siqueira chegam a nós através de testemunhos, através de pessoas que viram, presenciaram, testemunharam. Então, hoje nós temos familiares que ainda testemunham, né, do que viram. A oração para Jesus curar é a que mais eu ouvi enquanto membro.
a que mais eu presenciei sendo testemunhado e por filhos e por netos. Hoje nós temos esses relatos, né? Mas presencialmente também é o mesmo, eu digo, do que o pastor Zilmar. Não cheguei a ver, não cheguei a acompanhar, até porque a nossa era veio depois, né? E o pastor Ormito Siqueira deixou seu legado, né? Deixou a história, cumpriu o papel de fato do evangelista, cumpriu o papel de um pioneiro, né? Só que teve o espaço de tempo que ele conseguiu fazer esse trabalho, né? Como todos nós temos, Como né? todos nós. E posterior ao pastor Ormito Siqueira, tem mais pessoas Tem mais É, que pessoas, deram né? continuidade. São 94 anos, Isso aí. né? Uma geração, né? Uma geração. história, Fala né? pra nós aí, pastor, essa sequência. Então, voltando às páginas da história, em 69 o pastor Mito Siqueira falece, né? Morre, né? Deixando o seu legado, né? E aí o pastor Levindo, né? Ele assume o trabalho durante pouco tempo. Parece que ele era vice-presidente, Ele uma era coisa assim. vice-presidente. Eu tenho esse período entre pastor Mito Siqueira e pastor Salatiel como uma entre-safra, porque tanto Levino como Geraldo Salles não tiveram tempo de desenvolver um trabalho, né? Então, foi um período de transição, porque o que marca, não diminuindo a história de nenhum dos dois, mas o que marca a história com tempo para desenvolver trabalho é o pastor Ormito Siqueira e o pastor Salatiel posteriormente, né? Então nós temos o Levinha, depois com a influência aqui do campo de Caratinga, o pastor Geraldo Salles, que falece em um trágico acidente, né? E aí o pastor Salatiel assume o trabalho no lugar dele e começa aí, então, no meu ponto de vista da história, uma nova era no Ministério Governador Valadares, porque o pastor Ormito Siqueira, ele fez toda uma base, um alicerce, você entendeu? Plantou, né? Ele Plantou. plantou tudo e depois veio uma pessoa dinâmica, como era o pastor Salatiel na sua juventude, né? Naquela expertise dele de administrar e de correr atrás, porque o pastor Salatiel pega o ministério, me parece com 19 congregações, algo desse tipo, e entrega com mais de 200, né? Então, assim, é lógico que época diferente, né? Fase Beleza. diferente, pessoas diferentes, né? E a fase do pastor Mitch era exatamente aquela, era de plantar, né? De fazer o terreno, desbravar. E a fase do pastor Salatiel era aquela de dar o crescimento mesmo, né? Deus usou ele para dar o crescimento, né? Estou de uma certa maneira resumindo aqui essa questão do pastor Salatiel, mas é que quando se conta a história toda, a maior parte da história se concentra em pastor Mito Siqueira, Siqueira plantando. pastor Salatiel, Verdade. né? E aí o pastor Salatiel veio com aquele jeitão dele, né? Aquela voz. Esse já tivemos a oportunidade de ver, presenciar e muito, né? Aí Nós a somos gente testemunhos ocultos. vamos chegar numa Oculares, né? parte da história que nós somos testemunhas oculares. Eu pego um pouco final dessa história do pastor Salatiel, porque eu gostaria muito de ter pegado aquele pastor Salatiel do início, né, com toda a sua juventude, sua força, mas eu já peguei ele um pouco já na sua velhice. Mas o que os nossos olhos veem é fruto do trabalho do pastor Salatiel, né, que abre igreja em todos os cantos, né, aqui da região do Vale, igreja com a mais de 450 quilômetros de Valadares, né? E exterior também, né, No pastor? exterior Tivemos também, igrejas no né? exterior, né? Mandando missionário, trabalho na Albânia, em Argentina, Portugal, Albânia. na Argentina, na Rússia, né? Então, assim, Deus usou ele de uma maneira, é lógico que quando nós falamos nele, nós estamos falando de uma equipe que estava com ele. E nós temos o privilégio de ter aqui o nosso querido diácono Wilson Barbosa, filho do nosso pastor Antônio Barbosa, que todo esse tempo fez parte da diretoria, né, Wilson? Ao lado do pastor Salatiel.
Não podemos esquecer de pastor Gervásio, que foi o, sem, não é menosprezar, mas o eterno vice, né, do pastor Sempre Salatiel, do lado. sempre foi a mão direita dele, sempre do lado dele. E tantos outros que eu não vou lembrar, e para não fazer injustiça naqueles que eu não vou lembrar, eu vou ficar só nesses dois que vai representar aí, né? Nós temos o privilégio de ter essa raiz genealógica aqui dos Barbosa conosco, né? E também mencionar o pastor Gervásio, que fez parte dessa história, que leva consigo aí, junto com o pastor Salatiel, essa fama de ter dado esse crescimento absurdo a esse ministério. É um trabalho de um homem Lembrando que o revelado, né? pastor Zilmar, apesar de ele dizer que aproveitou pouco, né, participou pouco desse ministério, ele era criança quando o pai dele já pastoreava, né? Ele pulou essa parte, não, né? mas é porque Então a gente provavelmente não tinha, ele presenciou muito o pastor Salatiel indo nas igrejas que o pai dele mas a gente não tinha pastoreava. muito acesso a ele, não, sabe? A gente do campo, a gente não tinha muito acesso, não. Quem congregava na sede pode ser que tinha esse acesso, né? O pastor Salatiel ia lá no campo 1, 2 vezes no ano, né? E se a gente estivesse lá no dia que ele estaria presente, beleza. Mas eu digo ter relacionamento, Sim. né? Uhum. Pessoal, né? Quando eu vim trabalhar no Templo Sede em meados de 2007. 2007. Então, a partir daí que eu vim ter uma certa convivência, que não é tão assim, assina alguma coisa aqui para mim, leva alguma coisa lá pro pastor, então algo desse tipo, assim. Mas mesmo tendo esse relacionamento não tão próximo, eu sou um grande admirador do pastor Salatiel o relacionamento que a gente via que ele tinha com Deus. Com Deus. Né? Ele era aberto ao fato da necessidade do conhecimento teológico, que a minha área que eu trabalhava era essa, e ele era aberto a isso, mas ele sempre falava comigo, meu filho, se a pessoa não tiver um bom relacionamento com Deus, isso aí não adianta nada. Era o que ele falava comigo. Né? Então, assim, mas ele sabia da necessidade que a atualidade tinha de pessoas preparadas na palavras, uma boa oratória, mas ele sabia que se essa pessoa não tivesse um bom relacionamento com Deus, né, era a fase dele, né? Lógico que isso também, o bom relacionamento com Deus é primordial nos dias de hoje, mas era uma marca que esses homens da antiga tinham. O pastor Mito Siqueira também era muito conhecido pelo tempo que ele passava em oração. Passava a noite em oração, né? Pelo menos é o que se falava dele. Pastor Salatiel, eu já tive o privilégio de presenciar, de orar com ele na casa dele, nos momentos mais difíceis, né, que nós passamos. E eu lembro que às vezes eu ajoelhava do lado dele para orar e eu não conseguia orar, porque eu ficava escutando ele orar. Porque ele orava de um jeito diferente. Era como você vê alguém trabalhando que tem uma experiência em trabalhar, que você fala assim, eu vou parar para ver ele trabalhar, para ver se eu aprendo. Então, assim, era diferente. Era alguém que fazia aquilo há 40, 50 anos e fazia durante muito tempo, né? Então, eu lembro que eu ajoelhava do lado dele e ficava escutando ele orar. Mas é uma alegria poder estar relembrando. Parte da história dele também, presbítero Herbert, só complementando aqui o pastor Zilmar, teve alguns anos que nós tínhamos o Jornal da Igreja, que contou toda a história, né? Sim. Passo a passo. E um dos primeiros trabalhos que o pastor Salatiel abraçou foi trabalho com crianças. Ele era apaixonado com o trabalho com crianças. Então ele começou a trabalhar a escola bíblica dominical com crianças, juntamente com a esposa, a irmã Edith, né, que foi a esposa que faleceu depois, a primeira esposa, né? E eles começaram um trabalho muito frutífero com crianças, que depois se expandiu a todo o ministério. Então, onde que tinha um trabalho com crianças, né? Ele tinha um prazer de ter e ver esses trabalhos crescer. Então, a obra ela cresceu bastante. Enquanto criança, eu pequeno,
eu presenciei esse trabalho, porque desde quando minha mãe ela aceitou a Jesus, ela nos levava à escola bíblica dominical e os trabalhos com criança. Então, no bairro que nós morávamos não tinha igreja, ela nos levava em outro bairro, porque tinha trabalho com crianças. E aí o pastor, com a visão, abriu uma igreja nos bairros, foi abrindo igrejas nos bairros. Isso foi por volta de 78, já com alguns anos que ele já tinha andado bastante a cavalo. Porque o pastor Salatiel, ele andava a cavalo. Ele ia para várias cidadezinhas, ficava 30, 40 dias pregando, anunciando o evangelho, levando a Santa Ceia a alguns lugares e chegando a ter em algum momento da sua história filhos sendo enterrados sem a presença dele. Teve um dos filhos, né, pastor? Me parece. Então foi um pastor que desbravou. Dedicou, né? Ele deu a sua vida por esse ministério. Ele gastou e deixou se gastar. Isso aí, a frase que se você ama usar, né? O presbítero gosta muito de usar essa frase, né? Doou-se. Ele deu de si sem pensar em si mesmo. Chegava o momento que ele retornava e falava assim: olha, o seu filho foi enterrado há 2 dias. Ou o seu filho esteve doente. E ele não deixava o ministério. Então ele doou o ministério, ele doou esse ministério à vida dele e pagou um preço alto. Então, realmente, o desbravamento da igreja, enquanto crescimento, ele explode mesmo a partir do momento que o pastor Salatiel começa a ver esses frutos que foram plantados pelo pastor Mídio Siqueira. Porque pastor Levindo e pastor Geraldo Salles não teve um período muito longo para poder trabalhar, né? Uhum. Logo após veio o acidente com o pastor Geraldo Salles, que veio a falecer. O pastor Salatiel já estava em Valadares, né, trabalhando com o pastor... Ele era vice, né? ele já estava trabalhando com o pastor Geraldo Salles. Um fato interessante, que o filho do pastor Salatiel também estava nesse veículo, né? O pastor Geraldo Salles faleceu e o filho do pastor ele sobreviveu com sequelas, né? Ficaram algumas sequelas Caso o pela filho do vida. pastor Salatiel. Isso. E essa época vem então o pastor Salatiel e assume a igreja, que já estava com as sementes já bem plantadas pelo pastor Mídio, e vem aí então o trabalho de cuidar, né, desse crescimento. Aí é o maior desafio: crescer e implantar novas igrejas, crescer e implantar novas igrejas. E foi um visionário para a época, né? O pastor Salatiel deixou, de fato, um legado, né? Ele escreveu uma linda história e teve um ministério, de fato, inegável, confirmado. Mas voltando atrás um pouquinho, pastor, então vamos conversando e vamos lembrando, né? História, né? 1932, nasce ali um pão de culto, né? Uhum. Não era essa estrutura toda. Não. Acho que em 1945 44, é de fato fidelizado em Valadares o ministério oficialmente, né? Aí nós vamos ver que ele, por volta de 1945 a 1950, é a aquisição do terreno. Só que não foi uma construção de uma vez que levantaram? Conta pra nós aí. Eles Porque hoje quando vê um templo desse tamanho ali, poxa, será que foi desse jeito que tá aí? Conta pra nós. E o Barbosa também, Diácono Lúcio Barbosa. Sim. Acho que pode falar também um pouquinho sobre isso. Tá participando com a gente. Lembro do tempo antigo, né? Desde criança. Aí. Que estivemos várias vezes nas festividades, né? Muitas vezes. Do tempo sede. Eu, como filho de pastor, Antônio Barbosa, que trabalhou aproximadamente 35 anos com o pastor Salatiel, né? Então, tivemos muita experiência com o pastor Salatiel. Juntamente com meu pai, passamos por bairro Santa Rita, Tarumirim, Engenheiro Caldas, Periquito, Capitão Andrade. E é uma história muito bonita, né? Mas também de grandes experiências, né? Para toda a família, com o pai, com minha mãe. Então, falar de Assembleia de Deus, 94 anos, eu com 50 anos aproximadamente, também vivemos uma grande experiências, né? Grande nesse ministério, juntamente com o pastor Salatiel. Um fato interessante, presbítero Ébio, a festa que todo ano fazia a festa no mês de julho. Isso. Na festa de 1993, eu já era membro,
mas eu estava lá trabalhando, vendendo picolé. Ativo, né? Ativo, 1993, com 15 anos, não era proibido trabalhar, menor de idade, né? Eu estava lá na porta do Templo Certo, porque fechava o templo, né? E durante o dia ficava vários tipos de atividades. Eu tinha que trabalhar para ajudar em casa, arrimo de família. Então eu vendia picolé, ia para casa, tomava banho e voltava para o culto da noite. E era como a igreja cresceu. Isso no templo antigo ainda. O templo antigo, com aquelas escadarias, fica na Isso. memória da gente, né? Não sei se Insisto. o diácono Wilson vai conseguir lembrar Sim. os locais. Você Sim. entrava no templo, tinha um local, tinha casas de um lado, tinha salas de outro, nos fundos tinha As outros. casas pastoral, no caso. Vários locais onde que as Sim. pessoas vinham e dormiam, Ah, né? Então legal. criaram-se. Obrigado. Em momentos eram salas, né? Sim. Em momentos era local para dormir. Hoje, Separado, homens de um lado, mulheres do isso outro. aí. E era bem interessante o local da orquestra. Isso. Sabe quando aquela imagem fica na memória? Eu tenho até hoje isso na memória. Na época desse fato, 92, né, depois de alguns anos, quebrou-se tudo. Fomos para um templo temporário, né? Mas o templo antigo, ele tinha sua característica. Ele tinha aquele momento que você entrava e sentia algo não somente para a época audacioso para aqueles que construíram, porque era um mega templo, é um mega ambiente, também para aqueles que estavam chegando para cultuar a Deus. Então você sentia bem, como nós sentimos hoje, mas para nós que somos da geração do templo antigo, fica um momento nostálgico. Nostalgia, você vê a foto e lembrar como foi gostoso esse tempo. E aí o Diácono Wilson deve ter aprontado bastante enquanto criança ali, né? Sim. Mas esse templo de 1951. Isso, que foi Só- até 93. Ele foi aumentando, Aham. né? Mas tem uma história antes, nesse meio tempo aí, da construção desse de templo. construção, mas ele veio, eles construíram o templo, mas veio anexando salas e aumentando. Legal. Então eu cheguei no templo que ele já era todo formado de um formato que já atendia a igreja à época, mas devido a muitos membros, Ao crescimento. a igreja Já não não atendia comportava mais. mais, já ficava na Certo. rua. Os cultos eram na rua. Era uma benção, né? Era um bom problema. Era Pastor, um problema, mas antes desse templo de 51, teve uma teve história o de uma primeiro construção aí, templo, né? né? O primeiro templo, né, em 45. Isso. Em 45. O pastor Mídio, ele vai adquirir o terreno em 44, aproximadamente, a data, né? E aproximadamente em 45 inicia o primeiro templo. E aí houve parece que uma tempestade, uma grande chuva, algo desse tipo, um vento. E depois das paredes levantadas, aí caíram as da frente e as de trás. Eita. E aí, para dar continuidade ao templo, eles derrubaram as laterais, né? E isso tudo com o esforço dos irmãos em contribuir. Nós estamos falando de quase 94 anos atrás, né? E de um Imagina. pão de culto, hein? Não era um ministério Não já era esse estruturado. ministério, era algo que estava, né, um Começando. embrião que estava, né, sendo formado. Então a dificuldade financeira deve que era muito grande, né? Aí você tem um templo quase pronto e ele vem e cai. Depois ainda tem as pessoas que vão espiritualizar os negócios, né? Caiu o templo, não sei. Será que é de Tô Deus? tentando viajar nessa época aí, né? Aí você vê que na obra você precisa ser persistente, né? Parece que não vai dar certo, mas acabou que deu certo. Aí começaram de novo, iniciaram as paredes de novo, concluíram esse primeiro templo, né? Isso na época do pastor Mídio. E acredito que esse templo, com a chegada do pastor Salatiel, é que foi anexando, né? Foi expandindo. Expandindo, né? Entendi. Os departamentos. Mas aí teve a inauguração de fato, de um templo, o que nós conhecemos hoje, né? Foi quando? Então, Ou seja, foi um trabalho em 51, mais ou menos, foi do pastor Mídio, né? por exemplo, eu já não tenho lembrança do templo antigo da época pastor Sérgio, do Wilson. Eu não tenho, Tem. porque eu fui lá uma vez só, me lembro só da fachada ali, só da frente, eu não me lembro, não tenho esses detalhes. Mas da minha parte, o que eu sei é que quando para ser construído o Templo Novo, que foi inaugurado em 98,
eles alugaram um galpão, se eu não estiver enganado, Congreguei ali lá. na Na Marechal Deodoro, Marechal Deodoro. onde que é a antiga pizzaria lá, que tava lá, aquela de pedaços ali. Tá, então, pois é. Era o local. Então, a membresia foi congregar ali, Isso aí. né? E eles derrubaram, jogaram no chão, né? Tudo. Derrubaram tudo e cavaram para Fazer o subsolo. subsolo. Isso aí. Então a estrutura toda foi feita no subsolo. O trator entrou e quebrou tudo. Então aquela estrutura antiga, ela foi derrubada mesmo, 100%. Então, e cavado, né? Porque Esse, Deus tinha dado o sonho ao pastor do modelo do templo. né? reza a lenda, como diz os outros. O Wilson E aí Thiago Wilson deve saber. Vou voltar lá na época do pastor mesmo. Que todo aquele quarteirão teria sido oferecido à igreja. Isso é uma lenda que se conta, eu não sei, né? E o pastor Ormídio, na época, preferiu ficar só com aquele pedaço, seria a igreja hoje, né? Posso estar sendo impreciso na informação, isso é o que as pessoas contam, né? Mas o Wilson, tá querendo falar alguma coisa? não, um detalhe que nesse templo, né, que foi alugado, é onde eu conheci minha esposa. Então você Isso aí você não esquece. Não, Eu participei dos cultos de Isso. encontro de jovens lá nesse templo Isso. provisório, um galpão. Lembro-me como se fosse hoje, porque todos os domingos de encontro de jovens, quando tinha, Isso. nós íamos para lá. Ficamos alguns anos lá. Eu creio que entre 96 e 98 foram 2 anos, o Diácono Wilson. Foram 2 anos. 2 anos de construção. Entre construção. 96, eu estava estudando curso técnico na época, então os nossos encontros de jovens eram lá. Isso. E muitos jovens, dava em torno de 500 jovens, mais ou menos, nos cultos, 400, 300. Isso no domingo, 2 horas da tarde. Exato. Era uma bênção esses cultos. Outros E aí tempos, né? o Diácono Wilson vai e você vê lembra que- desse detalhe, né? Você vê que naquela época não tinha Uber, né? Não tinha Uber, Não. era... Não. Não tinha E nem não tinha- mototáxi, né? Essa Não tinha os canela. ar-condicionados igual tinha hoje. Nós participávamos dos encontros de jovens, saímos muito Suado. suados, né? Porque o templo ele era um galpão e reduzido o teto, isso, direito baixo. E muita gente sai suado, calor, mas estava ali todo mundo. Telha Eternite. Participando do Era culto. Telha Eternite. Ternite. Isso aí. Telha Eternite. Marechal Deodoro. Hoje tem ar-condicionado, os crentes... Ainda reclama isso aí. Mas acho que essa obra, não me confirma se eu estiver errado, quem encabeçou, de fato, essa construção do Novo Templo, acho que foi o pai do... Pastor Antônio Barbosa, Foi. juntamente com a equipe, né? Tinha Ele uma equipe. era Pai ele do que Wilson. Ou coordenava, participou... né? Ele era o mestre né, de o pai, obra. como ele trabalhou. Tá na placa lá, por isso que eu Sim. tô falando, viu? Isso. Naquela placa lá da igreja tem 2 nomes que repete, que é o nome do Antônio Barbosa. Porque o pai era segundo vice-presidente e foi, no caso, coordenador de construção. Sim. Ah, Como o pai do pastor hoje atual, o pastor presidente Zilmar, também depois teve esse legado que o pai, aí o pai dele Pastor Mairinho, assumiu. que também foi um dos coordenadores da Exatamente. obra também. eu tive até numa congregação essa semana, eu vi o nome dele numa Várias regional, na congregações. placa escrita É. por ele, assinado por ele. É uma história, né, pastor? Quando o pastor Antônio Barbosa, não sei se ele jubilou, mas quando ele deixou o cargo, né, de coordenador das obras, aí o meu pai assumiu. Isso, Foi se não estiver enganado, 2003. isso. Logo após a inauguração do templo, É, o templo 98, né? Um tempo 5 anos depois. É, 5 anos depois. isso. E ali, aí talvez o Wilson e o Sérgio vai poder falar direitinho. A primeira esposa do pastor Salatiel, quando ela falece, parece que ela passou mal cantando no Cantando coral. no coral. Já era no Templo Novo? Novo, Novo Templo templo. Novo. Na hora do culto? Na hora do culto. Na hora do culto. Templo Meu Novo. Deus. Ela passa mal e dali vai pro hospital e falece. Nessa ocasião foi no ano 2001, pastor. 2001? Eu estava nos Estados Unidos, na ocasião que eu tinha ido a um presente que eu ganhei, né? Na época, eu fiquei lá um período, mas não foi bate e volta, não demorou. E quando eu estava lá, eu fui informado do falecimento, no ano de 2001. Estava louvando a Deus dentro da igreja, no coral. E aí acontece o falecimento não da sei se irmã. ela chega a querer desmaiar, um negocinho que eu já ouvi as pessoas contando, né? Mas dali já socorre ela, mas Já no Templo infelizmente, Novo. Não tinha algumas reformas ainda, por exemplo, à frente ali, aqueles espelhados não, não tinha. tinha, Não, era uma tudo grade. aberto. Tinha uma Uma grade. grade. Isso aí. Então, a era do pastor Salatiel, 1975, que vai até... Até 2020,
2020. 2020. Mas antes, agora vamos mudar um pouquinho o contexto. Antes da gente estar mudando um pouquinho esse contexto, né, a transição, né, do pastor Salatiel para o pastor Zilmar, gostaria de fazer menção aqui dos nossos irmãos que está nos abençoando, está patrocinando É mesmo. essa gravação, esse podcast. Falamos aqui do Bruno Cred Consórcios, tá passando aqui no telão também, né? SR Metais, Poços Artesianos Aliança, Bangalôs da professora Eunice, Açaí do Tio Rei, acho que do pastor Almir. É do Almir? Eu tava Isso. em dúvida se era o dele. Pastor Almir. Então é Tio Rei. E Estética, né, da irmã Keiler Almeida. Não sei se você conhece, né? Esse espaço. Rapaz, eu acho que eu lembro de vaga memória, mas eu lembro. Esses irmãos estão nos abençoando e gostaríamos de fazer menção desses irmãos que nos abençoe, que está nos abençoando. E também divulgar aqui uma promoção do nosso Instituto Teológico, pastor Salatiel Fidelis, né, em homenagem à pessoa dele, que forma pessoas, temos turmas espalhadas dentro do nosso ministério, em especial temos uma turma também no Templo Sede, e temos aí uma volta às aulas, no dia 3 de agosto. E para este volta às aulas, o nosso instituto, né, preparou um desconto para quem deseja matricular e participar, aprender mais sobre teologia. Aquele que gosta de se aprofundar muito mais. Nesse dia 3, você que se inscrever, você vai ter 50% de desconto na sua primeira mensalidade, além de ter a isenção da sua matrícula. Procure aí o nosso coordenador, nosso secretário, Odair, que vai estar aí esclarecendo. E contamos com a sua presença. Vai ser uma aula inaugural que vai acontecer na regional do nosso ministério aqui, do bairro São Cristóvão. Procure aí Instituto Pastor Salatiel Fidelis nas nossas redes sociais, vai ter mais informações. Ô, Herbert, só dar um complemento. Tanto o Gersi, que é o dono da Aliança Poços, e o Silvio Reis, né, que é o SR, eram crianças quando o pastor Salatiel trabalhou com um projeto de crianças, congregavam na Silvio Romero, nosso pastor José Silva. Então, eles são frutos, hoje Olha são que empresários, estão aqui patrocinando, ajudando aqui, contribuindo, né, com o nosso podcast aqui nesse momento, né? Então, frutos que hoje são empresários, né? Ou eram crianças na época, estão aí hoje nos ajudando, né? Como que o trabalho de um obreiro surte fruto em gerações futuras, né? Verdade. Verdade, hoje empresário. Tem a Botelho Veículos também, né? Não sei quem é o patrocinador, Botelho Veículos também está patrocinando também. Isso. Só para fazer menção ali ao Instituto, que leva o nome do pastor Salatiel, nós homenageamos ele, né? Depois da morte. E o pastor João Paulo, que também emprestou o nome à nossa secretaria, que iniciou como uma secretaria de missão e que hoje tem uma personalidade jurídica que é o SEMAD, né? Que também é uma homenagem que nós fizemos ao pastor João Campos Paulo. Já dando sequência, né? Novamente a conversa. Então, pastor Salatiel em 2021. E fala para nós, pastor, daí em diante, porque algumas pessoas têm dúvidas, né? Da história. Conta para nós essa questão. Eu sei que teve o pastor também, né? João Campos Paulo. Conta para nós, o pastor Sérgio também pode estar participando dessa. Que aí vocês estão mais envolvidos, de acordo também. Um momento muito difícil. Conta para nós aí um pouco dessa história. É um momento difícil, mas fica mais fácil contar pelo fato de estarmos presentes nesse período, né? E ter vivenciado ombro a ombro com o pastor Salatiel, que apesar desse ministério tão profícuo que ele exerceu e abençoado, ele teve as suas dificuldades já no final, né, do seu ministério. O ministério em 2016 vai passar por uma divisão, né, uma rebelião, onde os pastores rebeliaram contra o pastor Salatiel e inicia então em 2016 uma fase muito triste na história do ministério e na história pessoal do chamado ministerial do pastor Salatiel, né? Em 2017 ele é afastado do cargo de presidente, né, por força judicial, mas
aprove a Deus que o mesmo juiz que o afastou é o mesmo que determinou a reintegração de posse dele à cadeira presidencial em 2019, né? Então ele regressa em 2019, nós também com ele. Eu fiz parte de uma comissão provisória administrativa, né, que veio junto com ele para ajudar a administrar o ministério. Nesse interino aí, pastor Sérgio, juntamente com alguns irmãos, nós fizemos parte de uma congregação, né, Sérgio? Isso aí. Nascemos ou renascemos como uma congregação 17. que iniciou na casa do pastor Salatiel. Posteriormente fomos para um espaço ali Perto do Mutirão, né? perto Bairro do de Luz. Mutirão, né? Depois No fomos bairro de para- Luz. Depois viemos para um espaço maior. E depois, em 2019, regressamos ao templo sede, né? É do conhecimento de todo mundo que em 2019 começou aí a pandemia, né? Pandemia. E que, estou resumindo aqui, mas o pastor Sérgio vai ter a liberdade de contar os detalhes, e também mesmo o diácono Wilson, e que vitimou o pastor Salatiel em 2020, né? Que ele foi vitimado nessa pandemia em 2020. E antes da gente dar início, antes da gente continuar com essa história que veio depois da passagem do pastor Salatiel, deixar o pastor Sérgio, né, falar a parte dele, até mesmo passou até o diácono Wilson, É. né? Um momento, nossa história enquanto igreja, 94 anos, foi um momento de aprendizagem. Eu resumo que foi o momento que mais eu tive contato com o pastor. Agora estamos em 2016. 2016. Foi o primeiro contato meu enquanto obreiro para estar do lado, pegando na mão do pastor Salatiel. Eu fui separado a diácono pelo pastor Salatiel, juntamente com a igreja, por imposição de mão dele. Depois fui consagrado a presbítero, também por imposição de mão dele. Mas eu só tive o contato direto com o pastor Salatiel. Que ele já não estava protegido por um grande grupo, mas sim precisava de proteção. Foi no ano de 2015 para 2016. Em 2015 ele me conheceu, final de 2015, nos convidando para poder ajudá-lo enquanto obreiro, enquanto um profissional de uma área financeira. 2016 participamos de um 29 de janeiro terrível para todos nós, para a história da igreja, né, pastor Gilmar? Estive presente, na ocasião estive do lado do pastor para apoiá-lo, ajudá-lo, carregar a mala dele. Eu tive o prazer de 2016 estar junto com ele, carregando a mala dele mala no sentido de estar do lado, né? E 2016 nós tivemos o ano todo junto com ele, desde a ocasião que ocorreu, né? Que hoje para nós é um momento que nós estamos olhando para frente, mas lembrando disso, né, de forma não tão agradável, mas foi um momento. Na ocasião, o pastor me convidou para estar trabalhando com ele como secretário executivo. Fui nomeado por ele como secretário executivo, mas não consegui desenvolver o trabalho da forma que o estatuto previa. E foi nesse momento que eu e o pastor Gilmar tivemos o maior contato. Tínhamos um contato na faculdade, né? Eu lembro, né? E aí eu e o pastor Gilmar ficava lá no ano 2016 numa salinha, nós dois, naquele momento turbulento, fevereiro de 2016, março. E até criamos uma frase, né? O Mazinho, né? Que era o nome que nós costumamos chamar o pastor Gilmar, né? Mazinho, ô Mazinho, você ora, eu oro por você e você ora por mim, porque é um momento turbulento. Então foi um momento que nós estamos relembrando essa fase, né? O pastor Gilmar falou, vou deixar para o Sérgio contar, mas tem detalhes bem complexos nessa relação. Mas durante o ano de 2016, eu e o pastor Gilmar trabalhamos juntos no Templo Sede, ficamos ali praticamente quase todas as tardes, e a gente não sabia, olhava para um lado, para o outro, não tinha saída. Eu não sabia de nada, não sabíamos que estaríamos aqui hoje. Eu chegava para o pastor Gilmar, Mazinho, onde não vamos chegar? E aí eu falei assim, não sei.
Esses dias eu resgatei o vídeo que eu e o pastor Zilmar fizemos enquanto obreiros, 2 presbíteros na época. 2 presbíteros, sim, que estavam iniciando o seu ministério enquanto homens que queriam trabalhar, e o pastor Salatiel, vamos lá, vamos pastor, vamos pastor. E ele tinha um fôlego, ele tinha uma vontade de lutar, uma vontade é indescritível. Só quem conviveu. Em 2016 passamos junto, em 2017 fomos então para essa congregação. Essa congregação, enquanto congregação, eu fui o tesoureiro dela, ajudando a cuidar das finanças ali. E foi um momento muito bom, presbítero Herbert. Foi um momento que a gente tinha um pastor Satiel do lado, assim, conversando na mesa. É uma alegria de poder ter participado desses últimos anos de vida dele. Foi poucos, né, pelo tanto que ele dedicou, mas aprendemos muito. Aprendemos muito. Um momento da história que crescemos espiritualmente. Lembro-me quando o diácono Wilson chega, né, para ajudar, para contribuir, aí ele também vai estar cooperando, né, nesse quesito, que eu lembro que ele chegou no templo, né, o pastor Zé Macho deve ter recebido ele à época, não, precisamos resolver, minha mãe, a questão da minha mãe, aí o pastor Zé Macho, não, calma, né, na época o presbítero, né, calma, não vai resolver, calma, Wilson, não, precisamos resolver, minha mãe precisa dos cuidados, receber, não, aí foi, pastor, vamos conversar com o pastor Salatiel, e aí o diácono Wilson, à época, chegou para somar e lembro-me como se fosse hoje. Não sei se está registrado aí na memória dos dias que ele chega lá do tempo, Sim, né? sim. Mas ele vai poder contar. Mas foi um aprendizado, tá, o presbítero Herbert? Foi um momento, eu, Sérgio, enquanto membro do corpo de Cristo, enquanto sendo alguém que foi batizado pelo pastor Salatiel, foi separado ao diaconato pelo pastor Salatiel, foi consagrado ao presbitério pelo pastor Salatiel. Foi o melhor momento que eu tive com o meu pastor Salatiel, com o meu pastor presidente. Foi esse momento de descontração. Vai atrás dele na chácara, sobe em pé de manga junto com ele. E foi muito bom. Vai plantar mandioca junto com ele, você acredita? Vou plantar a flor que vão, pastor. Me ajuda aqui, cava aqui. Foi um momento bem, bem legal. Uma vez eu vi ele numa igreja, ele fez um negócio inusitado. Se me contar, você Uma não olhada, acreditava. vai Ele ver pra parou na trás. frente de um monte de menino adolescente. Isso. Quero ver vocês fazerem isso aqui. Ele pegou a perna dele e levou pra em cima. Virar pra trás. Meu Deus! Quer falar, Wilson? O Não, Wilson. eu tô falando que o pastor realmente tinha essa medida de brincar, né? Pegar a gente. entendi. Tinha muita força. Força, não. força, Aí não. você vê pela idade, né? Mas esse ministério nosso é assim, ele era muito grande, às vezes a gente conhecia as pessoas de fama, né? Eu sabia quem era o Sérgio, mas não conhecia, né? Sabia quem era. Não, o primeiro contato nosso foi na faculdade. Foi na pastor. faculdade. Eu dando aula e eu era aluno de Direito, você era professor, né? Isso. Já tinha alguns anos já, professor da Univale. 10 Mas, anos já. e a mesma coisa, pastor Salatiel. Eu vivi esse tempo todo com essa imagem do pastor Salatiel, mas fomos ter mesmo realmente esse contato com ele no momento mais difícil da vida dele, né? E vale a pena também mencionar, igual o Sérgio mencionou, o fato dele ter sido consagrado, eu fui consagrado eu não passei pelo cargo de diácono, eu fui direto ao presbitério pelo pastor Salatiel em 2014 e depois eu fui a pastor pelo pastor João Campos, né? João Campos Paulo. E isso, eu gosto de mencionar isso porque eu tenho isso com muita alegria por fazer parte de uma linhagem verdadeiramente real, vamos dizer assim, né? Legítima, né? O bastão, né? Esse subiu o bastão. Né? O pastor Salatiel, o pastor João Campos, depois passou no caso, por mim. Mas eu fui consagrado por esses... E eu por ele. Por esses dois servos do Senhor. E o pastor Salatiel também, eu tive alguns, eu não sei se eu falo privilégio, mas me coube algumas tarefas, como escolher o caixão dele, que foi um momento muito difícil para mim, porque eu imaginava que aquilo seria feito por um filho, né? Por alguém da família, mas coube a mim fazer isso. E eu conduzi o culto fúnebre. Então, assim,
é aquilo que o pastor Sérgio falou. O que era para ser o pior momento das nossas vidas, entre aspas, foi um momento de maior aprendizado, né, Isso aí. Sérgio? Foi o maior momento de aprendizado. Viajando com ele. E o quanto que aquele homem era, assim, de uma personalidade. Porque quando tinha algum evento que a gente sabia que ia dar briga, que a gente falava assim, ô pastor, não vai não. Ô, meu filho, pode ter 20 mil homens lá que eu vou. Se você não quiser, eu vou sozinho. Eu vou sozinho. Então, assim, e hoje, nos mínimos detalhes, eu lembro dele. Das falas dele, nas brincadeiras dele, né? É a última vez que eu dirigi para ele, parece falar coisa do destino e coisa de Deus. Eu fui levar ele lá na chácara, lá no Bugre, e ele resolveu que ele ia contar a história dele todinha para mim. Quando nós saímos de Valadares, ele falou, meu filho, eu vou te contar a minha história. Mas pode contar, pastor. Deus me chamou lá no alto. Tava debaixo de um pé de bananeira e não sei o que No alto da tem. serra, no Caratinga, Margarita, né? Um anjo apareceu para mim e ele foi contando a história dele. Quando eu cheguei no Engenheiro Caldas, nós paramos para abastecer. E calor, ficou calado. Quando abasteci o carro, quando eu entrei na BR, falou, meu filho, onde que eu parei? Vamos ver se você tá prestando atenção. Me fala onde que eu parei na minha história. Eu falei, meu Deus. Um momento que ele passa, né? Ele já não dirigia mais, então às vezes o pastor Zilmar, não deixava senão também ele- ele deixava. É teimoso. Pastor Zilmar e outras pessoas dirigiam. Eu lembro eu dirigindo para ele, indo à festa em Timóteo, lá na convenção, aniversário do presidente da convenção, e ele ia daqui lá contando a história em cada lugar que você passava. Eu passei no NAC e falou assim, aqui meu filho, em 1900 e borrachinha, eu atravessei de balsa para poder... porque Jaguaraçu e NAC mudar apenas o rio, né? Então tinha as balsas que atravessavam. E ele vinha trazer produtos da época que ele ainda era produtor rural. E depois ele, como obreiro, ele viajava aquelas regiões todas, o presbítero Herbert, e falava assim, aqui em Timóteo eu vim para tomar conta de tal lugar, e ele rodou essa região, tudo atendendo o ministério de Caratinga. Ele Pastor não Herbert. deixou se omitir. Como o pastor Sérgio falou, né, que eu cheguei, né, no tempo do Sérgio, porque devido, né, à situação, mas uma foi que o pastor Salatiel, ele cuidava muito dos jubilados. Verdade. Ele tinha um carinho, tipo assim, a questão de tratamento. Primeiro eles pensavam nos jubilados e nas viúvas. Isso aí. Então, devido a essa situação que o meu pai faleceu, né, em 2014, e a minha mãe sempre foi assistida muito bem pela igreja, né? E nós temos essa visão do pastor Salatiel, que nunca abandonou, no caso a minha mãe, né, por exemplo, né? Devido à situação, aconteceu que houve esse problema, questão com a minha mãe. Por isso fui procurar o pastor Zilmar. Rapaz, nós estávamos num momento tão difícil financeiramente. E nos momentos assim em que algumas pessoas tomaram parte, né? Sim. O partido na história, né? E aí me chega esse moreno de quase 2 metros de altura. Mas eu falo, agora pronto. que Lembro eu vou quando o arrumar com pastor esse Zilmar homem? recebeu da portaria, né? O que eu vou arrumar com esse homem? Mas eu lembro que ele falou comigo assim, ô pastor, ó, eu sou Eu filho do entendo. Barbosa, mas eu quero que o senhor Sim. saiba que eu tenho um outro Sim. pensamento. Eu falo, meu filho, pelo amor de Deus, Tive a oportunidade de juntar isso. vários jubilados, Isso, vários várias jubilados, viúvas lá na igreja, E- né? e Pra detalhe, entender, o pastor Gilmar presbítero participou da reunião. É. Foi muito interessante, né? Eu reunia numa das congregações, né? Que tinha mais de 200, né? Questão de igreja. 260. Com o pastor Alexandre, né? No qual agradeço muito nessa situação que vivemos. Sempre esteve, né? Firme na sua opinião. E fui para o Templo Sede. Tive o privilégio de, quando cheguei lá, devido, né, situação que eu vivia nessa igreja, Demanda. fui recebido pelo pastor João Paul, né, nosso presidente, também foi nosso presidente, pelo pastor Salatiel, né. Tive esse momento de ver eles falecer e, como o pastor Sérgio falou,
quem, né, pastor? E agora temos, né, temos uma sorte de estar trabalhando juntamente com o pastor Zilmar. O pastor Salatiel, ele era tão apaixonado pela obra e também por pensar nas pessoas, que ele abria mão de receber um pagamento dele ou uma restituição de um combustível para dizer assim, não, pode passar o dinheiro para, pode passar, pagar a viúva, pode pagar o jubilado, não quero. Ele abria mão do recurso, porque ele tinha a questão da aposentadoria, não, meu filho, pode cuidar aí que eu tô bem. Como tesoureiro, o período que eu passei, por muitas vezes eu via ele mandando pagar um salário a um obreiro e abrir mão do dele. Você não me dê, dá a ele que ele precisa. Ele está precisando, o jubilado está precisando. Então eu presenciei. O pastor Zilmar teve esse contato depois mais próximo aí quando eles retornam ao templo sede, né? Pastor Salatiel, 47 anos, digamos, de um ministério honrado, histórias, frutos, trabalho. E só que foi 47 anos com de fato, trabalho afinco, né? Agora, depois do pastor Salatiel, né? Aí conta pra nós aí que essa questão do pastor Salatiel, após o pastor Após o pastor pastor. Salatiel. Então, pegando o fio da meada com o término do pastor Salatiel, Período de Covid ainda, né? e aí nós, numa incerteza, sem saber o dia da manhã, a gente não sabia como é que ia terminar isso, né? Então, assim, mas Deus foi tão misericordioso que ele deu ao pastor Salatiel uma honra no final. Nós fizemos o último aniversário dele lá no Templo Sede, né? Muitas pessoas presentes. A igreja cheia, e ele ocupando a cadeira de presidente, sendo honrado, homenageado, e algo que seria impossível ao nosso pensamento, questão de meses antes disso, né? Então, só para terminar a história do pastor, para que todos saibam que ele morreu, teve o seu término, mas honrado, no lugar dele, que ele sempre foi presidente, né? Com isso Lembrando que só o detalhe, pastor, que a honra dele até no dia do seu falecimento, liberaram o caminhão do Corpo de Bombeiro para levar o seu caixão até com batedores até o local, mesmo em tempo de Covid. Exatamente, porque o que acontece? Como ele morre no Covid, o certo era sai do cemitério, sai do hospital direto para o cemitério, né? Nós fizemos um culto não com o corpo presente, né? Mas ficou combinado que o corpo ia passar na frente da igreja e os irmãos iriam acompanhar, né, a funerária. E foi um carro do Corpo de Bombeiro que não levou o corpo, mas foi simbolicamente, né? E por interessante que o culto, o pastor Zilmar estava resolvendo a questão da liberação do corpo e eu conduzi. Passou o João Paulo falou assim: Sérgio, você conduz o culto porque Deus me mostrou em sonho. Ele me chamou e falou assim: você e um outro obreiro, Deus me mostrou em sonho. E os dois obreiros obedeceram lá o que ele tinha pedido. Fomos lá dirigir o culto. Foi um dos momentos mais difíceis de dirigir um culto, né? Você dirigir um culto, uma pessoa que você estava ali do lado, né? Ajudando, cooperando, orando. E a igreja lotou. Encheu. Muitos irmãos no culto, mesmo sem o corpo presente, né? A igreja realmente lotou e eu não sei te dizer a questão do Covid na época, se podia lotar. Não, tava tudo ainda na base do gel, né? Podia, distanciamento e gel, né? Ainda tava tendo os distanciamento. E também dá um crédito aqui ao pastor Flamarion, que ajudou na liberação da igreja quadrangular, do Corpo Bombeiro, né? Que ajudou no Corpo de Bombeiro, na questão da organização do cortejo, né, até o cemitério. E aí, com isso aí, finda, né, o ministério do pastor. E o que acontece? A igreja, o ministério, estava sendo administrado por uma comissão provisória, constituída de um presidente, um vice, um secretário e um tesoureiro, que era eu, né? E o presidente era o pastor Salatiel. Com a morte do pastor Salatiel, aí o pastor João Campos Paulo, que era o vice, assume no lugar dele. E nós estávamos aí entrando no pico da
da pandemia. E o pastor João Campos Paul, ele já tinha um histórico, né, de uma saúde fragilizada, né, comorbidade que ele já tinha. Então, ele se expôs muito pouco ao Covid, vamos dizer assim, e se expondo muito pouco, ele teve poucas aparições públicas, né, uma reunião ou outra, algumas reuniões aparecendo por chamada de vídeo, né, mas coube a ele essa honra de presidir o ministério, ainda que de forma interina, mas presidiu desde a morte do pastor Salatiel, que foi em 2020, até 2021, quando ele veio a falecer. Ele faleceu se não estiver enganado, em abril de 2020, né? 21. Parece que foi lá para o dia 17, se eu não estiver enganado, 17 de abril de 2021. Foi um fiel escudeiro do pastor Salatiel, um homem desprovido de vaidade, nunca escorou no ministério financeiramente falando, homem de pelo contrário, empresário, né? Empresário, né? ele era um Empresário empresário, ele era um abençoador da obra, Sim. né? Um homem de uma integridade intocável, de oração, não aparecia, nós não podemos culpar o fato dele não aparecer muito somente ao Covid, mas fazia parte da personalidade dele, ele não Vaidoso, né? não tinha nenhuma vaidade, Pretensão nenhuma. né? Um homem gentil, de uma educação muito grande, de uma cultura, sabe? Então, assim, eu tenho com o João Paulo, o pastor João Paulo, foi o meu primeiro patrão, assinou minha carteira em 99. Trabalhei para ele na farmácia, no bairro São Raimundo. Tive o privilégio de tê-lo como patrão, depois como pastor. Ele me consagrou a pastor, né? E uma excelente pessoa, sabe? Um ser humano, assim, diferenciado. Eu tive a honra de estar na casa dele alguns dias antes do falecimento, um tempo, né? Fui convidado para estar indo lá apresentar uma situação mais na área empresarial, e ele sentou na mesa, ele reunia, como que era bonito, ele reunia a família quase todos os dias para tomar café com ele. Toda a família sentava na mesa, então tava aquela família. Governou bem a própria casa. Nossa, e como governou? Família apaixonada pelo pai que tinha, e ainda são apaixonados pela história, né? O que o pastor Zilmar aqui fala sobre o pastor João Paulo, eu digo que tudo o que ele falou, sem sombra de dúvida, pode ser atestado por qualquer pessoa da sociedade, sem mancha na sociedade, nada que o denegrisse. Um empresário de sucesso. Tive a honra de trabalhar com ele num programa Futuro Feliz, enquanto ele era voluntário, eu também. Tive a honra de trabalhar com ele durante esse período também que ele esteve com o pastor Salatiel. E por um tempo antes dele falecer, eu tive a honra de estar na casa dele, com ele, falando um pouco, né, sobre um tema na área mais empresarial, mas um contato que ficou marcado na minha memória. Aquela família, coisa mais linda, sabe? Um pai, todos os filhos reunidos na mesa para tomar um café da tarde. Já era costume, tá? O momento em que ele se expôs à contaminação do Covid. Né? Não estou dizendo que foi neste momento que ele, né, veio a ser acometido, contaminado, mas era o único momento que ele dizia não abrir mão, né? E a gente, eu posso também falar pelo pastor Sérgio, nós fazemos questão de falar bem da pessoa do pastor João, porque apesar de tudo isso, simplesmente pelo fato dele assumir a presidência, esse um ano, ele foi muito atacado, né, pelas pessoas que saíram do ministério, rebeliaram, essas coisas todas. Ele teve a sua honra muito atacada nas redes sociais, aquele negócio todo, simplesmente pelo fato dele não fazer aquilo que eles gostariam que ele viesse a fazer. Então, ele não abriu mão da sua integridade.
Então, Pode me atacar, mas eu não abro mão do meu nome, da minha fidelidade e lealdade. é Duas palavras válido, definem fidelidade e é lealdade. válido fazer essa defesa, é, em honra da memória dele. E o que que acontece? Dando seguimento a essa história, com, infelizmente, o falecimento do pastor, essa comissão que tinha 4 componentes, agora só tem 2. E houve até uma tentativa de recompor esses 2 componentes, que seria o pastor Salatiel e o pastor João, recompor os cargos de primeiro, de presidente e de vice-presidente. Porém, o Poder Judiciário não aceitou, né? Porque o entendimento que se dá é que a comissão não podia ser recomposta de uma maneira automática, porque secretário e tesoureiro não poderia ser automaticamente passado à cadeira de presidente, né? Então, o Poder Judiciário entendeu que o melhor caminho seria indicar um administrador provisório, judicial, que fosse administrando a igreja até que passasse a pandemia, até que solucionasse os conflitos da igreja, que nesse momento estava dividida, né? Então, eu tive essa responsabilidade de administrar o ministério por um ano como administrador judicial, e de 90 em 90 dias nós prestávamos conta ao Poder Judiciário, a Quarta Vara Civil de Valadares, O né? detalhe foi esse, né? Que o local onde que se resolvia os conflitos, na nomeação do administrador judicial, foi outro. O administrador judicial foi nomeado Foi por um local diferente. uma demanda judicial tão complexa que ela inicia na primeira vara. Passa pela A segunda. segunda não quis, passou pela terceira e depois foi para a quarta vara. Isso aí. E aí, Declarou-se suspeito. a segunda declarou suspeito. Então, assim, eu fiquei esse um ano, se não estiver enganado, deu um ano certinho. Ou um ano e um mês, alguma coisa assim. Foi um ano e um mês, porque abril foi maio, o senhor depois maio do ano seguinte o senhor Então foi assumiu a isso mesmo. presidente, isso aí, um ano e um mês. Aí eu fico esse ano. Esse ano que eu fico foi o ano que nós iniciamos um processo de apaziguar a situação e fazer um acordo. Eu sempre uso essa palavra acordo, porque o que foi feito foi um acordo, não foi um conserto, né? Não houve um conserto, um pedido de perdão, tá? Houve um acordo, porque conserto você faz para caminhar junto, acordo você faz para separar, né? Acordo você fica com esse copo, eu fico com o celular, você vai para um canto, eu vou para outro. Isso é que você faz um acordo para separar da esposa, essas coisas. E o conserto não, o conserto é para continuar junto, é quando alguém reconhece o seu erro, pede o perdão e vamos continuar junto. Isso não aconteceu, houve um acordo. O pessoal que saíram abriram um novo CNPJ, né, um novo ministério, para que pudesse ser feito um acordo homologado na justiça entre uma pessoa jurídica e uma outra pessoa jurídica, que até então não existia, mas que passou a existir exatamente para que pudesse ser feito esse acordo. Também foi um momento muito tenso, porque aos que concordavam com isso, aos que não concordavam com isso, né? Na época eu tive a sensatez, a sensibilidade de que isso era o caminho menos danoso, por tudo que nós já tínhamos atravessado, pelos escândalos, né? E aqui quem vivenciou sabe, né, do que eu estou dizendo. E então eu passei por esse caminho. No meu ponto de vista, Deus deu graça, nós fizemos esse acordo, homologamos na justiça. E então abriu-se um horizonte para que se fizesse uma AGE, como o estatuto manda, e que fosse então eleito um novo presidente do Ministério da Assembleia de Deus, governador Valadares, né, que é esse que está completando 94 anos, para que pudesse ser dado então seguimento a essa história. E então, em
11 de maio de 2022, nós fizemos essa AGE, eu fui eleito presidente, coincidiu com a minha data de aniversário, né? Estava completando 40 anos naquela ocasião, fomos eleitos presidente, e estamos na frente do ministério desde então. 6 anos, né? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Mas se juntar, acho que 2 anos, dá né? um ano de administração Mas se juntar, judicial, quase, deu 2 quase anos? 1 ano e um mês. 1 ano e um mês. Fez É. administração judicial, 5 anos. tá indo partindo para os 6 anos direto, né? Eu digo assim, eu venho entregue a essa administração desde 2019. Porque eu exercia condição, né? a tesouraria, mas eu, ao mesmo tempo que eu era o tesoureiro, eu era o preposto do pastor Salatiel, e na prática eu fazia tudo o que ele, né, determinasse que mandava. 7 anos já. Depois eu fui preposto do pastor João Campos, né? Depois eu fiquei como administrador e depois agora como exercendo o cargo de presidente, né? Agora não mais preposto, presidente oficial. Presidente oficial da igreja, glória a Deus por isso. Pastor, agora são 6 anos, vamos considerar 6 anos de trabalho. São 6 anos desses 94 anos, então o senhor pegou já esses anos da parte dos 90 para frente, 80 e poucos, 90, 88. E o senhor, na graça do Senhor, vai alcançar aí o centenário desse ministério. Aí nós voltando para trás, né? Vamos pegar os homens, pastor João, lá atrás em 32, pastor Ormite Siqueira, pastor Levindo, Geraldo Salles, Geraldo Salles, pastor Salatiel, pastor João Campos Paul, pastor Zilmar. 94 anos. É muita história, hein? Mas quando eu vejo essa história, eu quase que não coloco ela assim de uma maneira integral, não, porque nós renascemos. A grande verdade foi essa. Porque nós tivemos momentos que estávamos só em uma... remanescentes, né, pastor? Remanescentes. Veja bem, nós tivemos momentos que estávamos só em uma congregação. E o dentro da casa... Não, o tempo sede uma congregação. não, tira o tempo 7. Quando nós saímos, nós estávamos só na casa do pastor. Isso. Só na casa do pastor. Depois a congregação. Depois a congregação. Depois o templo sede e a congregação. Depois vieram algumas reintegrações de pós, né? Hoje nós temos o templo sede, se não estiver enganado, 68 congregações, entre subsede e congregações. Mas foi um desses, não vou dizer nem 6 anos, desses 4 anos, não deu ainda para a poeira baixar e colocar na prática uma administração sem a influência de tudo que aconteceu, você entendeu? Porque, querendo ou não, nós passamos por uma rebelião interna, externa, porque na falta do presidente que tinha esse peso de presidente, que era o pastor Salatiel e o pastor João, nós tínhamos várias pessoas que poderiam ser presidente e que queriam ser presidente, então isso acabou trazendo um desgaste interno também, né? Então, assim, eu pego muito a história de Davi, que quando ele assume, ele não assume com o reino completo. Ele começa com a tribo de Judá e ao pouco ele vai galgando o resto do reinado. Mas durante 7 anos, os seus primeiros 7 anos, houve uma briga interna muito grande e dificultou o crescimento do reino. Só depois de 7 anos, que ele então é rei de todo o povo, é que ele vai dizer que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque a união trouxe o crescimento, entendeu? Então, assim, começar de novo em uma era tão diferente, porque na época do pastor Salatiel, na época em que ele começa, vamos dizer assim, o que ele falava era lei.
Nós estamos vivendo hoje na era do porquê. Você fala uma coisa, a pessoa te pergunta por quê. Não vai dar Será? certo, né? Será? Você tá certo? Relativismo. É relativismo. Nós estamos na era, Não é bem assim, a lei diz outra coisa. a lei diz outra coisa. Então Hoje hoje, eles apontam a lei, né, pastor? o que que acontece? Eu não tenho hoje as dificuldades que o pastor tinha na questão financeira, na questão de viabilidade de deslocar, sabe? Essas coisas não. Mas nós temos as outras dificuldades no nosso tempo, né? Querer fazer ministério como se fez antigamente, talvez seria nadar contra a maré. Mas, ao mesmo tempo, não se pode fazer como se gostaria, como o povo gostaria que fosse feito. Achar o meio termo é a grande missão de um administrador de ministério na era atual. Achar o meio termo, onde a igreja não fica obsoleta e onde a igreja também não se mistura com o mundo. Então, assim, nós estamos renascendo. Hoje nós estamos muito melhor do que antigamente. Antigamente que eu falo Do recente, início. né, do início, pagando várias contas que ficaram, esses negócios todos da administração, e com um olhar muito esperançoso para o horizonte, né? Eu queria muito que se eu tivesse um tempo maior para chegar ao centenário, para a casa estivesse um pouco mais arrumada, mas o tempo não pertence a mim, pertence a Deus. Se esse é o tempo, nós temos que viver esse tempo, né? Mas eu gostaria muito de chegar no centenário com números muito maiores, né? Nós temos agora, nesse centenário, nós temos 30 candidatos já, Nesse 94 94. anos. Isso, não centenário. 94, para descer as águas, né, do batismo. E esse período nós já batizamos mais de 100 pessoas, né? Essa história curta que nós estamos. E não chega nem ao pé do que o pastor Salatiel fazia. 500 200 pessoas, pessoas. 400. Obreiros. É, Eu me incluo neles. Consagramos alguns obreiros, né? eu também me Presbítero, incluo. pastor, diácono, né? Eu acho que reconhecer o chamado, porque o chamado é Deus que chama, a gente apenas reconhece o chamado na vida da pessoa. Reconhecer chamado na vida das pessoas é algo muito positivo, né? Porque você abre as portas para a pessoa exercer aquilo que Deus tem para ele. Então, assim, eu ainda tenho muitos sonhos pela frente com relação à administração do ministério. E gostaria que Deus desse a graça de nós podermos alcançar números. Se é igual a antigamente, eu não sei, mas algo que seja satisfatório, não para mim, mas para a obra do Senhor, né? Porque se eu tiver a garra do pastor Salatiel, e se eu tiver o desprendimento, a não vaidade que o pastor João Paulo sempre teve, Completo. né? Eu vou conseguir, com a ajuda de todos, nós iremos conseguir, que é o principal, que é ganhar almas, né? Para o reino do Senhor. Então, estamos aí. Nós temos Chegando 6 ao- aninhos, né? Temos 6 aninhos aí para trabalhar, né? E nesses 6 anos surgiu aí Unicom, o Madegov, Semad. Então, Tem alguns eu fico frutos, ao né? mesmo São tempo, frutos. ao mesmo tempo, eu fico com medo de ser, de não reconhecer o que Deus faz, né? Como que eu falo, ser ingrato, né? Porque de fato nós fizemos alguns trabalhos, nós, igreja, ministério, que na época, vamos dizer assim, da vacas gordas, talvez não foi Chegasse, feito, tal, beleza. Então eu fico assim, eu tenho que me policiar para mim não ser ingrato com Deus, né? Nós temos aí o SEMAD, que hoje tem o CNPJ. Nós temos um trabalho lá no Vale do Jequitinhonha. Nós temos um trabalho itinerante que todo ano nós vamos um lugar, às vezes repetimos, né, o local, mas é um evento
de experiência cultural, onde nós levamos os irmãos para viver algumas realidades específicas daquela localidade. O SEMAD Kids, que está sempre fazendo seu movimento aí nas congregações, né? Nós temos esse seminário que leva o nome do pastor Salatiel, que você faz parte, né, como monitor, professor, e que está aí preparando obreiros para a seara. E nós temos também as festas, nós estipulamos aí a festa das primícias, que não existia no nosso calendário, que ela sempre acontece no primeiro mês do ano. É uma forma da gente consagrar a Deus todo ano que está iniciando, né, dedicando a Ele todo o nosso trabalho e pedindo a Ele graça e misericórdia para que nós possamos conseguir realizar isso, né? Depois nós temos a união do círculo de oração, mas entre um e outro nós temos agora um evento voltado só para crianças, né? Isso. Só para crianças, SEMAD congresso infantil. Congresso né? infantil. Já é a segunda vez que ele acontece E tem sido uma benção. e a intenção é que seja Continua, uma data, fortaleça. né, fixa, porque ali que as crianças elas têm as suas primeiras experiências com Deus, né? Então, assim, não é um evento voltado exclusivamente para dinâmica, mas tem a parte espiritual do evento, né? E depois nós temos o Unicom, temos também a festa da igreja, que isso já era Exato. tradicional, né? E temos também o Madegov, que é a união da nossa mocidade, né? Todos esses eventos, graças a Deus, com um nível espiritual muito satisfatório, né? Os nossos trabalhos, o pastor Sérgio pode falar, quando nós regressamos à sede, nós dirigimos culto na sede com 6, 7 pessoas, né? Hoje tem domingo na sede que dá 160, 165 pessoas e a gente tem aí metas a ser alcançadas, chegar talvez no final do ano que vem com 200 pessoas no templo sede e algumas congregações nossas que nós pegamos praticamente com membro nenhum, né? Eu tive essa experiência. Pois é. Já tem membros hoje. E hoje estão com um número satisfatório. Você teve essa experiência lá no IP, né? No bairro IP, nós pegamos Tá uma praticamente benção. com ninguém e Tem, tá uma benção. crescendo. Então, assim, São Raimundo. você São teve lá no São Raimundo. Raimundo teve Cheio. Então, bastante pessoas. o que eu falo que eu não posso ser ingrato com Deus, porque realmente Deus tem feito muitas coisas, né? Às vezes a gente não dá a devida atenção com aquilo que Deus tem feito, Eu acredito que, pastor, nós estamos caminhando, né? né? Caminhando. Nós estamos já bem recente agora também, né? Projeto novo aí ligado ao Instituto, né? Que é o Sim, Libras, né, os pessoal? Temos alunos, Inovador, pessoas né? aceitando Jesus já, por ser, né, um trabalho com pessoas com problemas auditivos, né? Surdos. E lembro-me, pastor, a primeira festa da Primícia de 2023, aquele batalhão de obreiros sendo levado a presbitério, que é a ocasião do Herbert e minha também. Pastor Zilmar nos apresentou como a candidata a pastor, né? Lembro-me como se fosse hoje o pastor Zilmar honrando um homem que estava nos seus últimos dias de vida. Pastor Serafim. Aquele dia foi o dia mais emocionante Eu que eu lembro, vi no ministério. Levaram ele direto do hospital, os filhos abraçaram. E teve um momento bem especial naquela festa, pastor, que eu lembro que interrompeu tudo na hora para consagrá-lo antes de terminar o culto, porque ele estava passando mal. E ele ia direto para o hospital. O pastor Zilmar encerrou, chamou um membro da convenção e consagrou o pastor Serafim. A igreja estava lotada, cheia. Para mim foi um dos momentos mais marcantes desse novo Começo, né? momento, esse novo formato, tá, pastor? Aquele momento que o pastor Serafim é levado ao pastoreio, que era uma honra que ele já tinha tomado conta de igrejas, e aí depois ele se despede para as mansões celestiais, que foi pouco depois, né? Pouco depois. Então, o ministério ele já teve momentos marcantes, festas pautadas com muita espiritualidade, e isso a gente vê. E como nós estamos tentando trabalhar unidos para que essas festas e esses momentos não parem. Então a gente abraça, né? Aí, mais uma vez, Diácono Wilson, eu acho que é o que
tem trabalhado bastante nessas festas aí, Os nesses bastidores, momentos, né? O Preparativo, Babosinha tem Não, trabalhado graças muito a Deus. e a gente vê como que se unem para trabalhar. Então, esses 6 anos de administração judicial e efetivamente de presidência, aí 4 anos. Existe muitos acertos, mas existe muitos erros na Mas os erros administração. tentando acertar, né? Tentando acertar, mas eu consigo enxergar da agora para frente um cenário espiritual mais propício, sabe, para um crescimento. Que às vezes Deus faz ocasiões acontecerem para que saia um aqui, chegue outro ali, saia outro cá, né? E o que nós precisamos é de pessoas bem intencionadas, né? Porque mão de obra, ou você qualifica, né? Ou você tem a paciência com a pessoa, desde que ela esteja muito bem intencionada, ela tem uma índole, sabe, intocável. Porque se o mundo espiritual não estiver favorável, você pode ter um gênio ali do seu lado que não vai dar certo. Isso é verdade. Porque a igreja, por mais que ela é uma pessoa jurídica, mas ela é um organismo vivo. Ela é uma instituição, mas ela é um organismo vivo espiritual. E como um organismo vivo espiritual, ela só tem saúde espiritual se o ambiente for propício. Se não for, não tem jeito, né? E é uma miscelância porque Deus te chama e te coloca para administrar. A parte humana você tem que fazer, porque Deus não desce do céu e faz, não. Não adianta, não. O mais difícil que for é você mesmo, porque ele te colocou para aquilo. Se você não tiver condições, ele te tira, entre aspas, né, vamos dizer assim, ele Substitui. substitui e coloca quem faz, porque ele precisa de alguém ali que faça o que precisa ser feito, entendeu? É lógico que na paciência de Deus ele sabe o que você está fazendo e aprendendo a fazer também, né? Então, assim, Deus não é carrasco ao ponto, não deu certo, eu tiro, coloco outro, não deu certo. Deus sabe que ele te colocou ali e você também está num processo de aprendizado, né? Mas desde que você também seja bem intencionado. Porque se você for bem intencionado, Deus vai ter paciência com você, sabe que você está aprendendo. Agora, se você estiver ali mal intencionado, aí não tem jeito não. Aí não cresce, não sai do lugar, pelo contrário, né? Mas eu vejo, eu consigo, no olhar espiritual, deslumbrar um horizonte para nós, para esse. Eu não falo este resto de ano, porque este resto de ano nós estamos ainda já com a agenda pronta e nós temos que cumprir ela do jeito que está. Mas a partir do ano que vem eu vejo que nós temos a oportunidade de fazer as coisas de uma maneira mais organizada, né? E eu estou muito esperançoso com relação ao futuro do ministério. Rumo aos 100 anos, né, pastor? Rumo aos 100 Jesus. anos. Só né? falta 6 aninhos para os 100 6 anos, aninhos. completando 94, falta 6. O pastor tá no meio dos 12, né? 6 eu, agora e 6 né? eu não tenho a dimensão de como é que Deus vê essa questão de quantidade, sabe? Ter um ministério abençoado, ter um ministério grande, não sei, naquela época do pastor Salatiel mas era porque não tinha tantas denominações como tem hoje, né? Então era necessário que aquela denominação que tinha condição de abrir igreja em todo o bairro, abrisse igreja em todo o bairro, porque ela tinha essa condição e essa obrigação de levar a palavra, Tinha né? estrutura para isso. Tinha estrutura para isso. Hoje, a nossa realidade é diferente. Diferente. Nós temos rua de bairro aí que tem 6, 7 igrejas. Né? Se não tiver mais. Então, assim, eu não sei, mas pastor abençoado, o senhor fala é chegar de novo a 200, não sei como, não sei eu não sei como Deus vê isso, né? Mas eu creio que ser abençoado é fazer a obra do Senhor, ganhar almas, pregando a palavra bibliocêntrica e mantendo os bons costumes. Acredito que seja isso. Pastor, nosso tempo encerra. Quero deixar o senhor aqui para o senhor fazer
as últimas palavras, mas vou deixar a última palavra com o senhor. Pastor Sérgio, deixa aí suas últimas palavras, seguida aí do pastor Zilmar. Eu acredito que, pastor Zilmar, nós chegamos até aqui. Deus tem um propósito para nós chegarmos mais adiante um pouco, se ele não voltar hoje, né? Mas para todos que vão estar assistindo, a palavra e o resumo é: vamos manter unidos, fiéis e leais aos propósitos que foi nos ensinados. O legado dos pastores que foram, que passaram, deve ser lembrado para poder manter uma vida íntegra, uma vida de lealdade e fidelidade. E ao pastor Zilmar, vamos continuar firmes, juntos, orando um pelos outros, né? E que esse legado do pastor Zilmar, ele seja pautado sempre pela espiritualidade, né? E pelo compromisso com a palavra de Deus, que nós estamos vendo que é o compromisso, né? Nós estamos presenciando. Então, que possamos, nesses próximos anos, chegarmos aos 100 anos, se Deus assim o permitir, e ele não voltar, que seja compromissados com a palavra, desprovidos de vaidade, compromissados com a fidelidade e, se possível, manter os nossos bons costumes e as nossas boas histórias e o nosso lindo passado, né? Mas o presente é viver o hoje e o futuro é que eu, você, presbítero Herbert, diácono Wilson e aos demais irmãos, temos que construir uma história, um futuro de compromisso com a palavra de Deus. Essa é a minha palavra final para encerrar neste momento e dizer que me sinto honrado de fazer parte desse ministério. 34 anos como membro e alguns anos como obreiro, né? Desde diaconato ao presbitério e bem mais recente como um pastor auxiliar que estou pronto para servir, estamos prontos para servir e que seja a palavra de todos os membros obreiros que vão ouvir esse podcast, que vão estar ouvindo esse momento que passamos aqui. Então essa é a nossa palavra. Pastor Zilmar. Quero convidar todos, né, que estão nos assistindo a participar conosco da festividade de 94 anos do Ministério. Na realidade, ela inicia mesmo agora, segunda-feira, dia 20, com oração no Templo Sede. Nós estaremos ali orando de segunda-feira até quinta-feira, uma programação iniciando às 19 horas e depois louvor e pregação da Palavra de Deus e a abertura da festa na sexta-feira, no dia 24, com a ministração da palavra, o pastor Genival Bento, que estará ministrando na sexta e no sábado. No domingo de manhã, no domingo à noite, no domingo de manhã nós vamos ter o batismo com o estudo bíblico, né? Com o pastor Klesley, e também à noite o mesmo pastor estará pregando a palavra do Senhor. Meu desejo é que todos possam estar presentes, né? Para que nós possamos agradecer a Deus juntos pela passagem desses 94 anos. E olhando para o futuro, eu peço a Deus muita graça e sabedoria e discernimento da parte dele, para que nós possamos continuar com esse legado, que apesar de estarmos recomeçando, nós carregamos nos nossos ombros um peso muito grande do quilate das pessoas que nós estamos substituindo. Verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus também que já passaram por este ministério. E cabe a nós essa grande responsabilidade, manter as características deste ministério chamado Assembleia de Deus em momentos tão difíceis da fase da humanidade na Terra, que é essa fase de libertinagem, né? Mas o Senhor que nos escolheu a mim, como escolheu a cada um dos irmãos que estão aqui, para vivermos esse tempo presente, porque tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Se nós estamos aqui neste momento é porque
na presciência de Deus e Ele já, né, determinou a nossa existência para este momento. Então, é viver na plenitude daquilo que Deus tem para conosco, né? O chamado individual de cada um, que cada um possa fazer com excelência, né? E dizer para cada membro deste ministério que aquilo que ele faz no ministério é indispensável, é importante demais, seja qual for o trabalho que ele faz no ministério, eu conto com a mão de obra de cada um dos irmãos. Nós temos irmãos aqui que chegaram aqui atrasados, que estavam na limpeza da igreja. Então, de coração, eu digo aos irmãos que essa união, isso faz um ambiente propício para a manifestação do poder de Deus. Então, eu conto com cada um dos irmãos, não só do templo sede, mas das congregações, da subsede. Dizer para os irmãos, nós somos uma igreja, uma família, né? E estamos juntos nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza. Nós temos muitos irmãos acometidos com doenças, né? Passando momentos difíceis na vida, porque na vida nem tudo é só alegria, nós temos, né, as nossas dificuldades, principalmente a maior dificuldade que é na área de saúde, porque as outras dificuldades nós superamos, damos um jeito, mas na área de saúde é só Deus para fazer o milagre, né? Então eu quero mais uma vez convidar os nossos irmãos do nosso ministério, aqueles que não estão conosco, mas que sentiu o desejo de estar presente na nossa festividade, e aqueles que estão passando por alguma dificuldade, principalmente na área de saúde, venha nos fazer uma visita, receber uma oração, né? E aqueles que são filhos deste ministério, aí eu digo aos filhos, mesmo que estejam afastados ou que não estão congregando conosco, mas que sabe que é filho deste ministério. O bom filho à casa retorna. Este ministério não é meu, este ministério é nosso. E sempre haverá um lugar para aqueles que quiserem retornar a esta casa e dar continuidade a essa história tão linda que foi iniciada nessa cidade há 94 anos atrás, por verdadeiros homens de Deus que deixaram tudo para se entregar à obra do Senhor. Este ministério continua ativo, continua pregando a palavra do Senhor, curando, libertando, através do poder do Espírito Santo, e dizer para você que tenha desejo, interesse de participar conosco, as portas estarão sempre abertas. Vai ser uma honra para nós poder recebê-lo. E vamos aí, firmes e fortes, em busca desse centenário, né, que está logo ali, né? E sempre pedindo a Deus condições de fazer essas festas com criatividade e sempre ornamentando a igreja da melhor forma possível, porque Deus é um Deus festivo, né? E Ele gosta que os seus filhos se alegram e expressam essa alegria através das festas. Então venha festejar conosco, venha participar conosco, venha cultuar conosco. E você que já é da casa, meu muito obrigado de coração mesmo por tudo que tem feito. A nossa mídia, né? O Vinícius, a Dani, os meninos, o Wilson, que eu já nem sei mais no que o Wilson trabalha, acho que ele é tipo um coringa, né? Ele tá em tudo, né? Graças a Deus. E Amém. também Verdadeiro diácono. um diácono, ornamenta as Servindo. coisas, faz tudo, tá no som. Amém. Então é isso aí, é uma alegria poder estar vivenciando essa experiência, essa história, ter essa história para contar. Por tudo que nós já passamos de sofrimento, eu acho não, tenho certeza, eu ia vivenciar tudo isso de novo, do mesmo jeito, as Mesmas escolhas. mesmas escolhas, mesmas lágrimas, mesmas dores. E eu não me arrependo de nada das minhas escolhas. Pelo contrário, eu acho que Foi o melhor.
foi a melhor e eu não consigo entender que foi mérito meu, foi Deus, porque escolher ficar contra tudo e contra todos não é uma escolha humana, vamos dizer assim, né? Mas eu me surpreendi com o cuidado de Deus e o final que isso tudo teve, né? Mas eu passaria por tudo de novo. E dizer também que o pastor João Paul e também o pastor Salatiel é merecedor de tudo quanto nós fizemos para ele. Família e eles, mesmo na falta, não nos deve nenhuma obrigação, nenhum favor. Tudo que nós fizemos para ele, eu sei que o pastor Sérgio também pensa dessa maneira, foi obrigação nossa fazer. Nós não fizemos nada além do que seria nossa obrigação como cristão, servo do Senhor, de estar ao lado deles. Eu não digo isso porque hoje nós estamos aqui, não. Eu digo isso mesmo se nós tivéssemos sucumbido de alguma maneira, seria com prazer, Desejo de honrar, né, desejo de honrar, foi algo diferente assim, de obrigação, né? Melhor exatamente, escolha. foi. Então, assim, eu posso dizer assim, do cuidado de Deus, da justiça de Deus, e talvez o pastor Sérgio queira falar, mas por mais que a gente faça sem pensar em nada em troca, Deus abençoa de um jeito que você não consegue nem explicar, né? Então, assim, por mais que eu faça, olha, eu fiz por obrigação, era obrigação minha, não esperava nada em troca, como realmente não esperava, mas Deus dá. Eu tenho muito que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, nesse período, depois desse período. Então, assim, a gratidão que eu tenho por tudo. E agora é só continuar somando força com os irmãos e nós somos novos ainda, nós temos um período grande pela frente, né, para trabalhar na obra do Senhor e colher aquilo que Deus tem para nos dar. Amém, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Agradeço ao pastor pela oportunidade, Diácono Luiz pelo convite, junto com Amém. a turma Amém. da mídia aí, Vinícius. Amém. Pastor Sérgio, obrigado. Uma honra. Fico feliz de estar com vocês aí há quase 5 anos, caminhando Quase aqui junto, 5 anos. né? Cheguei meio perdido aqui. Chegou desconfiado. Desconfiado. Chegou, foi lá no fundo da igreja, olhando, como todo mundo, né? Amém. E Deus Vinícius também chegou caladinho, quietinho, sozinho, Amém. agora já tá casado. casou. Aí como é Casei. que Deus, o ministério está sendo abençoado, está sendo bênção para nós. Meus irmãos, queremos aqui agradecer a você por estar conosco até aqui. Se você chegou até aqui, você pôde saber um pouco mais da história desses 94 anos. E como já bem dito pelo nosso pastor presidente, deixamos para você o convite para participar dessa festividade. Eu gostaria de novamente fazer menção dos nossos irmãos que fizeram ou nos ajudaram a fazer este programa para abençoar e também clarear para os irmãos a história, também que patrocinou Bruno do Crédito Consórcio, SR Metais, Poços Artesianos Aliança, Bangalôs da tia Eunice, Açaí do tio Rei, Keile Almeida Estética, o Espaço Keile Almeida e Botelho Veículos. Que Deus abençoe cada um de vocês, que aquilo que vocês ofertou neste trabalho, que tenho certeza que vai edificar pessoas, que o Senhor possa retribuir. Você que deseja ofertar em mais outros programas, fica atento aí à nossa equipe da mídia, né, Vinícius? Diácono Wilson, vai ter outras oportunidades. Que Deus te abençoe. Vou te fazer só um pedido. Pega este link deste vídeo, compartilhe com um amigo, um irmão, coloque no grupo da sua igreja, porque são 94 anos de história que de forma bem resumida foram tragas aqui pelos nossos pastores, e eu tenho certeza que tem pessoas que gostam de ouvir histórias verdadeiras, e principalmente histórias de grandes homens de Deus, que foi relatado aqui. Que Deus te abençoe e eu te espero na nossa festa de 94 anos de Assembleia de Deus em Governador Valadares. Deus abençoe.